E puxar aquele tema relacionado ao Hugo Motta, que disse o seguinte, que aquilo que era necessário como projeto para garantir a arrecadação recorde ao governo, inclusive em 2024, o Congresso já atendeu. O que ele espera a partir dessa gestão dele em 2025 são projetos que levem ao corte de gastos. O que você achou desse recado, hein, Fábio Piperno? Eu acho que é um recado que é muito jogar para a torcida, né? Jogar para o mercado. É evidente que ninguém quer, e nem o governo deseja agora ampliar muito os gastos, porque ele sabe que esse é um problema, né? Isso é um ponto muito sensível. Mas você não acha que ele tem razão? Porque realmente o governo bateu recorde atrás de recorde de arrecadação em 2024. A gente mesmo trouxe esses resultados aqui todos os meses. Especialmente no final do ano, quando não por acaso foi superavitário em outubro e dezembro. A receita cresceu muito no final do ano. Agora, eu concordo com a premissa. O problema é que qual a credencial que o Congresso, e especialmente um congressista do Centrão, tem para fazer essa exigência, uma vez que, primeiro, a família dele vem aí de uma tradição, né, de não ser lá, digamos assim, muito parcimonioso com essa questão, por exemplo, de emendas. Segundo, o que eles estão fazendo com a questão dos... Quero escolher na palavra. Pois é. O que eles estão fazendo com a questão dos super salários? Está lá parado faz um tempão, o projeto está lá. Toda a sociedade exige, o próprio governo, né, também propôs isso, e por que está parado? Mexe nisso. Claro. Vai ter coragem para mexer. Há certa hipocrisia, sim, nessa história, obviamente. Mas, Piperno, eu quero saber de você, se no que diz respeito à necessidade de corte de gastos pelo governo federal também, você concorda? Olha, tem que cortar algo, por exemplo, super salários é um corte de gasto, né? Cortar isso. Veja, o governo, ele não pode pensar, por exemplo, em buscar aumentos de receitas nesse momento, porque já tem um aumento contratado que ele não sabe qual é, mas já tem. Por exemplo, a questão das bets e a diminuição da isenção do imposto de renda. Não, dos impostos da desoneração. A desoneração, como foi acordado, ela vai gradualmente diminuindo. Então, já que vai diminuir mais um pouco a desoneração esse ano, significa receita adicional. Da mesma forma que no caso das bets também. Então, mas aí você está falando de receita, eu quero saber de corte. Então, eu estou dizendo o seguinte, se já vai ter mais receita, eu não vejo necessidade, por exemplo, de pensar em outras coisas e pode se concentrar em cortar, sim, despesas como super salários. Você concorda, Segré? Não, eu estou tentando. Eu prometi para a audiência. Eu prometi para a audiência que ia tentar estar mais perto do Piperno, mas não estou conseguindo até agora. Já está indo a primeira hora e está difícil. Está difícil. Tem uma outra questão. Vamos tentar levar um pouquinho de areia para o caminhão do Piperno. O PERSE vai permitir também aumentar até o fim de 2027. Sim, mas eu acho que já as empresas estão se preparando e isso pode vir a... Mas tem uma questão que, primeiro, esse que o Hugo Motta está indicando pode ter a ver com a lei de diretrizes orçamentárias, que ainda não foi aprovada. Então, talvez aí comecem a argumentar um pouco. De diminuir as emendas, ninguém fala. Obviamente, ninguém toca no meu queijo, mas tem outra situação que pode agravar a situação fiscal, que são as previsões de arrecadação através do CARF. Devemos lembrar que no começo do governo Lula foi mudada a lei para que o CARF tenha um voto Minerva. A expectativa, só para a audiência ter uma ideia, a expectativa de arrecadação em 2024 do CARF eram 55 bilhões e arrecadou menos de 500 milhões. Não deu 1% do que se esperava. Então, mas isso estava no orçamento. E quando você coloca arrecadação estimada, como se fosse uma empresa, eu vou vender, e depois não vende, alguém paga essa conta, porque era a receita esperada que não apareceu. Mas outras receitas também foram além do que se imaginava. Sim, lógico. O governo colocou uma política fiscal expansionista e até era anabolizante. Anabolizante deu um PIB gigantesco. Mas esse ano não será tão fácil.
E quando você tem uma diminuição na atividade econômica, a arrecadação também vai diminuir. E nós estamos agora com uma alta de inflação, que tira recursos da população para gastar em outras coisas. Então a demanda de determinados produtos ou serviços vai cair. A situação fiscal do governo em 2025 não vai ser fácil. E se ele estima na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma arrecadação específica, como esperava no CARF, repito, 55 bilhões e arrecadou 500 ou menos, a situação fiscal vai ser complicada. Vai ter que cortar gasto. Fala, Zé. É interessante que é um recomeço. Hoje eu andei no Congresso, conversei com algumas pessoas e é interessante que são os mesmos deputados, os mesmos senadores. Houve ali uma troca de cúpula, né? Presidências, primeira secretaria, segunda secretaria e tal. E haverá troca também nas comissões permanentes e mudou o clima. Mas há um recomeço. Primeiro, foi bem vista a iniciativa do ministro Fernando Haddad em conversar com o Congresso e pedir ajuda. A mensagem que ficou foi essa, que ele foi lá pedir ajuda. E voltou lá ao princípio, quando alguns deputados, mesmo de direita, mesmo de oposição, dizem o seguinte: nós precisamos de ter alguém que faça ali dentro do governo o contraponto, né? Que é o Haddad, que está sendo vencido, que está sofrendo resistência. E quando o presidente da Câmara fala nessas resistências e nesses que fazem o contraponto a Haddad, ele está falando do próprio governo, está falando do presidente Lula. Então, assim, o raciocínio é o mesmo lá do início do governo. Quando reuniram alguns deputados, eles colocaram um nome lá, não sei se é Pensar Brasil, um negócio assim. E eles, esses deputados ligados à economia, né, disseram assim, é melhor a gente apoiar a equipe econômica, o Fernando Haddad, para que ele tenha ali diante do governo armas para evitar a gastança, que seria horroroso para o resto do país, para a economia e tudo. Então é um certo renovar disso, né? E o pessoal recebendo as pautas econômicas, né, que são várias, o Ministério da Fazenda vai detalhar todas essas pautas e dizendo, olha, essa a gente aceita, essa a gente não aceita. Mas eu disse aqui que um grupo de parlamentares e alguns de oposição, a maioria de oposição, decidiu apoiar, porque eu acho que o PT não apoia muito o Fernando Haddad, decidiu apoiar o Fernando Haddad, um outro grupo foi formado dizendo assim, aumentar impostos, não, né? Então, já tem no Congresso um grupo formado para resistir qualquer possibilidade de aumentar a arrecadação. Eu gostei dessa, Zé. A oposição está ajudando o Haddad porque está sendo bombardeado pelo próprio PT. Fala, Gani. Olha só, Evandro, o diagnóstico que faz o novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta, é correto. Agora, a minha pergunta é se o Congresso vai embarcar nessa. Porque, assim, falar de ajuste fiscal para os outros é muito fácil. Vai cortar emenda? Querer cortar o gasto dos outros é bom. É uma delícia, né? Desde que não corte o meu. Então, assim, vai cortar emendas? Porque se a gente somar emenda, fundo partidário e fundo eleitoral, já ultrapassa mais de 62 bilhões de reais. E aí, vocês estão a fim de mexer nisso também? De cortar na própria carne? E os subsídios? Porque isso passa pelo Congresso Nacional também. 400 bilhões de reais em subsídios não é só o governo federal. O governo federal dá, mas também tem parlamentar, né, atendendo a lobbies de alguns setores que facilitam ali os subsídios. Portanto, vocês estão afim também de comprar essa briga? Senão fica parecendo, quando você vai naquele endocrinologista, aí ele chega para você e fala o seguinte, olha, você tem que parar de beber, parar de fumar, você tem que emagrecer e fazer exercício físico. Aí você olha para o endocrinologista, ele é obeso, fuma, bebe e não faz exercício. Aí você fala, pô, que credibilidade que tem também, né? Exatamente. Agora, ô Fábio Piperno, eu tenho percebido uma certa descrença das pessoas nesses movimentos que são falados e anunciados pelo Congresso Nacional, porque durante a cobertura de eleições agora da nova presidência, a gente recebeu muitas críticas de telespectadores que nos acompanhavam, mencionando que haveria a troca de pessoa, mas não mudaria-se nada naquele sistema, ou seja, isso aí vai dar em nada, vai continuar do mesmo jeito e, mais uma vez, vocês estão trazendo um argumento aqui de que, olha, estamos cobrando, não vai ter mais arrecadação, mas sim corte de gastos, mas e aí? E quem vai começar a fazer a própria parte? Porque ninguém deu o primeiro passo ainda. Olha, as pesquisas de opinião, elas apontam que a popularidade do presidente caiu, mesmo assim ele ainda venceria os demais. Ou seja, a população está descrente. E a popularidade do Congresso é menor ainda.
Por quê? Porque esse Congresso fundamentalista é o pior da história. Esse Congresso é o que briga com unhas e dentes para ter mais de 50 bilhões também por ano para emenda. Gustavo Lima cantando no cangote aí do presidente Lula em pesquisa. Não, mas tem uma das pesquisas, se o Bolsonaro fosse elegido... Não, mas não colocou o Bolsonaro. Mas nessa uma pesquisa que não coloca Bolsonaro. Não colocou, essa última não colocou. É só ver outro item. Não, eu mostro para vocês. Não colocou. Eu mostro para vocês. Mas mesmo não colocou. A Quest pôs lá que o presidente Bolsonaro tem mais rejeição e menos aprovação que o presidente Lula. Tem um quadro lá com isso. Sinto muito. Mas teve uma pesquisa, se vocês embate quiserem, direto entre os dois. Para nossa produção. Não teve uma penúltima aí com embate direto entre os dois, dava Bolsonaro. De vez em quando aparece uma. Mas o presidente Lula poderia pedir, já que está tão seguro que vai ganhar, pede para o STF aí liberarem aí o Bolsonaro para ver se resolve aí. Pedir, porque eu sei Quero ver. Inelegível que cometeu crimes tem que cumprir a sua pena. Ponto. Mas vai lá, Piperno, por que você estava falando da popularidade do presidente? Arremate para a gente. Porque a popularidade do Congresso é pior ainda. Então, qual a credibilidade de um Congresso que se apega esse ervanário todo de emendas aí para exigir que algum outro setor da sociedade faça algum tipo de sacrifício? Quero ver se eles vão cortar. Agora, não é porque um não faz que o outro também não possa fazer. Claro, um erro não justifica o outro. Estamos mal na fita, né? A imagem do presidente está mal. O Congresso, a imagem está mal. E o STF, a imagem está mal. Temos um problema de imagem no Brasil, então. O problema é que não tem nenhuma instituição de Estado que acabe dando o exemplo. Exatamente. E aí fica assim, né? Então, e aí, obviamente, sobra para o setor privado. Bom,